Aleluia! O Senhor está presente em nosso meio. Quantos podem exaltar a presença dEle aqui? Amém? Que coisa linda, que bom que você escolheu a melhor parte. Que bom que você está na casa de Deus. E esse é o melhor lugar. E eu tenho certeza que aquilo que você escolheu hoje da parte de Deus vai ser derramado sobre a tua vida, porque você escolheu a melhor parte. E aquele que escolhe a Jesus, com certeza não fica decepcionado. Deus, Ele com certeza será honrado e glorificado através da sua vida. Que bom estar aqui partilhando a palavra de Deus com você. Nós temos alguns minutos e eu quero dividir com você aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E é tão gostoso quando a gente vem ministrar na casa do Senhor e a gente entra na casa de Deus, vai ouvindo os louvores e percebe a testificação do Espírito Santo para aquilo que Ele colocou em nosso coração. Eu sei que vocês são mulheres inteligentes e vocês estão ligadas naquilo que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio nessa noite. E você ouviu muito bem a Carol falar conosco sobre alegrar o coração de Deus com a nossa vida. E eu louvo ao Senhor porque hoje a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é exatamente a mesma, alegrando o coração de Deus. Ô Espírito Santo, te amo demais. Vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no texto de Isaías, no capítulo 53, dos versículos de 7 a 12. Isaías 53, de 7 a 12. E aí depois você vai com o seu dedinho caminhando um pouquinho mais e pula para Isaías 62. Eu vou ler do 3 até o 5. Amém? Isaías 53, 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus disse: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Agora Isaías 62, de 3 a 5. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão: o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Amém? Feche os teus olhos. Faça uma oração nesse momento ao Espírito Santo. Peça para que Ele ministre do seu querer ao seu coração nessa hora. E para que você receba nessa hora toda a revelação da palavra do Senhor a seu respeito. Tudo aquilo que o Espírito quer transmitir a você, que talvez você ainda esteja resistente a fazer. Tudo aquilo que você projetou
desejando que acontecesse de uma forma, mas as circunstâncias têm se aproveitado de você. E você tem negociado, negligenciado, se afastado do projeto do Espírito para a sua vida. Mas nessa hora você vai abrir a sua boca, aí no seu lugar, e na sua oração ao Espírito Santo você vai dizer: Senhor, eu quero alegrar o seu coração. Eu quero que se cumpra em mim a tua palavra, Deus. Assim como um dia tantos homens e mulheres do Senhor disseram isso e não se arrependeram, porque todos eles foram recompensados. Eu creio que em minha vida não será diferente. Eu também serei recompensada por querer alegrar o teu coração. Então venha sobre mim, Espírito Santo, nessa hora. Transmite o teu querer. Sacode a minha vida para que eu entenda e consiga, Senhor, realizar o teu projeto. Coloca o meu coração inclinado para fazer a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa é a oração que todo crente tem que fazer diariamente. Pode deixar a música, tá, amor, por favor? Eu me lembro que quando eu de verdade decidi colocar a minha vida no altar de Jesus, quando eu exatamente vim aqui para a IBA, todos os dias eu fazia essa oração, e eu sei que eu já falei isso para você algumas vezes, mas eu sempre fazia essa oração diária e até hoje eu faço. Eu falo: Senhor, me coloque no meu devido lugar. Às vezes a gente ouve essa fala no mundo e por vezes ela nos parece pejorativa e parece negativa. Mas quando a gente diz isso para o Senhor, isso tem um efeito espiritual muito bacana. Porque Ele olha para nós e vê: realmente eu estou vendo que a minha filha quer fazer a minha vontade. E assim tem que ser eu e você. Todos os dias o coração inclinado a fazer a vontade de Deus. A gente percebe aqui pela palavra do Senhor, através dos textos de Isaías, e depois nós vimos então o cumprimento da palavra que foi dita ao profeta, que culminou ali com a morte de Jesus. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte. Está dizendo lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Ele se esvaziou de si mesmo, ele, mesmo Deus, ele abandonou o título de Deus, e ele veio à terra como homem, se esvaziou por completo, por causa de mim e por causa de você. E o texto de Isaías diz que Deus olhou para tudo isso, viu Jesus se esvaziando, se tornando homem, Deus viu Jesus morrendo na cruz do Calvário por mim e por você, e a Bíblia fala que ele se alegrou. É tão esquisito, né? Quando a gente olha isso. Como pode alguém se alegrar no sofrimento de outra pessoa? E muito mais que isso, como pode alguém se alegrar na morte de alguém? Deus se alegrou com a morte de seu filho. Por que Deus se alegrou com a morte do seu filho? Porque Ele olhou para mim e para você. E lá da eternidade, Deus viu multidões, povos de todas as tribos, língua, raça, nação, se curvando diante de Jesus. Ele viu eu e você dando frutos para a glória de Deus. Então Ele olhou para isso e viu: estou satisfeito, estou feliz, porque eu estou vendo a minha criação novamente aos meus pés. Eu estou vendo os meus filhos derramados, inclinados por ter um estilo de vida que agrada ao meu coração. Por isso Ele se alegrou. E hoje, esse mesmo Deus faz essa pergunta para mim e para você. A Bíblia fala que foi através do fruto. Foi através do fruto do penoso trabalho de Deus, através de Jesus, que Ele alcançou a mim e a você. E nós, hoje, como igreja de Jesus, nós precisamos estar atentos, porque a palavra não mudou, ela é a mesma. E ela ainda e sempre tem que se cumprir na minha vida e na tua vida, porque senão não vale a pena você dizer que é cristão, se você não vê a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. E eu lamento muito, irmãs, porque a gente vai andando pela vida
e vai vendo tantos cristãos que ainda não conseguem viver uma vida na palavra de Deus. E sabe, gente, eu fico vendo todos os benefícios que a cruz pode trazer na vida de todo crente. A cruz, ela oferece para mim um novo sentimento. Um sentimento que não é mais meu, mas é sim o sentimento que é parecido com todo o sentimento de Jesus. A cruz, ela oferece para a gente novas palavras, porque as nossas palavras não são mais nossas. Elas vêm da palavra de Deus, são ditas por nós, mas elas são a palavra de Deus. As nossas ações, a cruz faz com que as nossas ações sejam movidas pelo Espírito. E faz ainda mais, a cruz, ela renova os nossos relacionamentos. A cruz promove a gente nos relacionamentos. A cruz, ela nos coloca determinados a combater o pecado. A cruz, ela oferece para mim e para você inúmeros benefícios. A gente não pode tirar a cruz da vida do crente. Você não pode tirar a cruz da sua vida. Porque a cruz, ela não é apenas a marca de que você é um salvo. A cruz, ela não é apenas a marca de que você foi justificado, de que você tem o selo da eternidade sobre a sua vida, mas ela representa também que eu e você temos uma marca espiritual, que nós somos dele e que nós, por sermos dele, precisamos andar como ele andou, precisamos pensar como ele pensa, precisamos sentir como ele sente. A cruz tem que representar isso para mim e para você. Só que o grande X da questão, gente, é que a gente tenta deturpar o evangelho a nosso bel prazer, da forma que vai nos agradar. E esse é o grande X da questão, porque eu tenho me preocupado muito, porque eu converso, aconselho muitas pessoas, e eu vejo que as pessoas hoje, elas não têm dificuldade de receber o plano da salvação, porque ele é lindo demais. Mas eu percebo que a grande dificuldade, o grande desafio está no que vem depois da salvação. Nos compromissos e nas alianças que eu preciso firmar, estando de posse dessa tão grande salvação. E é exatamente aí que Satanás atua. Ele vai retirando de nós, não a salvação, porque ela não pode ser roubada de nós, como diz em João 10. Mas Satanás, ele vai retirando de nós a alegria da salvação. E o cristão, quando ele não é alegre, ele não consegue executar a vontade de Deus. Ele não consegue ser obediente, porque o seu coração fica entristecido. O seu coração, ele vai se distanciando da verdade do Espírito Santo. E aí, gente, é triste demais. A gente vê a palavra de Deus no Salmo 51, que o momento Davi, ele tropeçou, ele se viu uma circunstância muito ruim em pecado. E ele fez uma oração a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para mim, torna a dar-me a alegria da salvação. E é interessante que o próximo versículo diz que com essa alegria, a alegria da salvação, ele vai poder falar para as outras pessoas a respeito de quem Deus é. E as pessoas vão se converter. Leia lá depois o Salmo 51, para você comprovar se isso não é verdade. Nós queremos seduzir, queremos que as pessoas se envolvam naquilo que nós recebemos um dia. Mas a grande verdade é que, em algum momento, você permitiu que Satanás roubasse a alegria da salvação de você. E aí, por vezes, nós andamos pelas ruas, até colocamos uma Bíblia embaixo do braço, mas a gente não tem aquele sorriso gostoso no rosto que todo crente tem que ter, que a alegria da salvação promove na vida da gente. Eu quero dizer para você que Deus, quando viu Jesus morrer na cruz, Ele sorriu para você. E Ele quer que você mantenha esse sorriso no seu rosto. E que nada, nenhuma circunstância contrária arranque esse sorriso do seu rosto. O que a palavra de Deus diz para nós? Alegrai-vos no Senhor. Novamente eu digo para vocês, alegrai-vos no Senhor. Está na Bíblia. Então você tem que praticar e viver isso.
Deixa eu contar para você uma experiência que eu tive há muitos e muitos anos atrás. Eu não sei se você sabe, mas há alguns anos atrás eu sofri de depressão. E eu estava num período muito ruim de minha vida. Sabe aquele ano em que você vê que você vai perdendo muitas coisas e com isso você permite até que a sua alegria se perca? Eu estava exatamente assim. Eu perdi a minha alegria. E eu me lembro que eu recebi um convite para estar presente em um seminário de cura. E eu fui até esse lugar. E eu me lembro muito bem que quando eu peguei aquele ônibus para ir até aquele seminário, eu olhava no ônibus e eu via sentada pessoas ao meu redor com algumas enfermidades. E o Espírito Santo falava ao meu coração, que coisa linda, essas pessoas estão aqui enfermas, eu sou cristã. Como eu queria poder promover a cura de Deus na vida dessas pessoas. Como eu queria nessa hora poder orar e profetizar a cura de toda doença sobre a vida dessa pessoa. E aí o Espírito Santo me lembrou, isso está na Bíblia, e isso tem que ser real. Só que, gente, a gente olha para as páginas da Bíblia, e a gente no tempo de hoje, a gente vive como se aquilo fosse uma coisa que ficou presa aqui nesse livro. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus, o mesmo Espírito que atuou nas páginas da Bíblia está livre, operante em nosso meio. Ele está aí, é só você querer isso para a sua vida. E como eu fui ministrada naquele dia? Mas o Espírito Santo, ao entrar naquele lugar, ele me lembrou de uma coisa. Como você quer profetizar, como você quer ser bênção na vida de alguém, se você está triste? Aonde está a alegria da salvação? Aonde está a alegria que eu te dei quando eu salvei você? Eu quero ver essa alegria novamente em você. E eu me lembro que naquele dia nós recebemos uma oração especial, como comum em toda conferência, foi feito um apelo, e eu me lembro de um japonesinho vindo até mim. Eu não sei qual era a nacionalidade dele especificamente, mas ele falou comigo em espanhol, e ele disse: receba o poder e a autoridade no nome de Jesus. E eu estava com as minhas mãos estendidas ali no meu lugar, querendo receber algo. Irmãs, naquele momento, eu senti como uma eletricidade passando por todo o meu corpo. Eu olhava para os pelos do meu braço e eles estavam completamente arrepiados. Mas o mais lindo de tudo é que eu tentava me mover do lugar onde eu estava e os meus pés estavam cravados no chão. Eu não conseguia me mover. Eu conseguia apenas ficar com os braços estendidos. Havia uma força sobrenatural tão grande sobre a minha vida que eu tinha medo até de abrir os olhos, porque eu sabia que quem estava sobre a minha vida naquele momento era o Espírito Santo, porque a presença de Deus traz temor sobre nós. Eu sabia que Ele estava me visitando, mas eu não sabia o que Ele estava me dando. E eu me lembro que quando aquele jovem falou aquilo para mim, e o pastor fazia o apelo, o conferencista fazia o apelo e dizia: venham vocês aqui na frente. O meu corpo dizia: vá para frente, mas eu não conseguia sair do lugar. E aquele jovem que orou por mim, percebendo a minha dificuldade, teve que me arrancar do lugar onde eu estava e me levar até o altar de Deus. Irmãs, eu me lembro que quando eu cheguei naquele altar, eu falei: Senhor, eu não consigo nem abrir os meus olhos de tanto temor que eu estou tendo a tua presença nessa hora. Mas novamente aquele pastor orou. Irmãs, eu fui arremessada ao chão. E naquele momento, eu senti como que uma onda vindo sobre a minha barriga. E uma voz no meu coração dizendo assim: eu estou fazendo você sorrir, porque você já chorou demais. E uma gargalhada brotou da minha boca. E eu fiquei sorrindo, eu não me lembro por quanto tempo, mas eu garanto a você que foram por algumas horas. O culto acabou, eu fiquei sentada na porta da igreja e eu continuava rindo, 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 rindo. Naquele dia eu descobri que a alegria tem poder. Naquele dia o Senhor devolveu a alegria da salvação. E como eu precisava dessa alegria. Porque não adianta
você ter os dons do Espírito, mas se você não tem a alegria da salvação sobre a tua vida, e como isso fez a diferença em mim, e a partir desse momento eu passei a dizer: Senhor, eu quero mais é satisfazer o seu coração, mas eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e fiquem também satisfeitas com aquilo que o Senhor fez através de mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que no meu rosto existe uma alegria inigualável, existe uma paz sobrenatural que não vem de mim, mas vem do teu Espírito, que o Senhor me deu na salvação. Então nessa hora o Espírito diz a você: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de você ainda? O Senhor quer fazer brotar nos teus lábios nessa noite um hino de louvor, um canto de adoração, expulsar toda a doença emocional da sua vida. Ele quer fazer com que você não se permita mais se mover pelas circunstâncias contrárias, porque a palavra de Deus diz que o justo sofre, mas o Senhor livra a gente, o Senhor cuida da gente. E uma primeira lição que o Espírito dá para nós é que, se você quer alegrar o coração de Deus, é necessário você entender que você tem que aprender a lidar com o sofrimento. Você precisa aprender a lidar com as dores, com as lutas que se apresentam para você diariamente. Porque elas também são uma estratégia de Deus especial para aperfeiçoar você, para tornar você mais forte, para tornar você mais rica em profundidade espiritual. Eu quero dizer para você que enquanto o Espírito Santo me dava essa palavra, eu orava a Deus. Eu estava no final de semana na casa de uma amiga, no aniversário dela, e eu conversando com uma irmã que está aqui, a Suzana. E ela falou algo muito especial: Roberta, Deus transmitiu algo do Espírito para mim essa semana. Deus falou comigo sobre algo maravilhoso, que é a profundidade espiritual que está na ilustração, na extração do petróleo. E eu pensei, naquela hora o Espírito Santo falou comigo: você precisa entender o que é isso, porque eu tenho uma verdade de Deus para falar para o meu povo. Gente, eu fui para minha casa, Su, e eu comecei a entrar na internet e falei: Senhor, o que eu sei a respeito disso? E aí o Espírito Santo me fez lembrar que alguns anos atrás, Ele havia me dado um sonho, em que eu me via dentro de um mar. E eu olhava para aquela imensidão daquele mar, e eu via uma porção de estações de extração de petróleo. E o Espírito Santo me fazia olhar para aquelas estações, e ali Ele falava comigo: ó profundidade das riquezas insondáveis, venha mergulhar. Ele me lembrou disso. Sabe, gente, nós não temos a alegria, a satisfação, a unção, a virtude, o caráter que nós precisamos, porque nós não entendemos o princípio da profundidade das riquezas insondáveis. A grande verdade é que nós ainda temos medo de Deus. Nós temos medo de nos aprofundar espiritualmente. E pense comigo, você acha que Deus não usa o sofrimento para nos fazer aprofundar? Claro que usa. Se você olhar e pesquisar a respeito da extração do petróleo, você vai observar que existe uma técnica que passa por 3 etapas. A primeira delas é a separação, que é um procedimento físico que acontece que existe uma exposição em uma alta temperatura, e que através dessa exposição de alta temperatura vai acontecer uma decomposição, ou seja, morte daquilo que não tem proveito. E isso é exatamente o que o Espírito quer realizar em mim, em você. O Espírito quer fazer morrer em você aquilo que não te traz proveito, nem para você, nem para ninguém. Porque quando a gente tem coisa em nós que está morto, gente, não tem jeito, o cheiro exala. Isso aparece para as pessoas. Mais cedo ou mais tarde aparece. Se o teu coração está triste, vai aparecer no rosto. Todo mundo vê a tristeza. Se o teu coração está amargurado, vai aparecer. Se o teu coração está em pecado, vai aparecer. Porque tudo que está dentro, gente, é mostrado.
Não tem jeito. Então o petróleo, ele passa por esse processo em que é mortificado, é decomposto aquilo que não vai ter proveito. E logo após isso, sabe qual o nome do outro processo? É a conversão. O que é a conversão? Daquele processo que sobrou da decomposição, então vão acontecer também um outro processo de quebra de moléculas. E o que é exatamente esse processo de quebra de moléculas? Vai acontecer um refino sobre o petróleo. Exatamente o que o Espírito faz comigo e com você quando nós nos convertemos. Ele vai refinando em nós aquilo que está feio, está esquisito, que atrasa a caminhada da gente, que não tem utilidade. Ele vai refinando. A conversão faz isso, gente. Quantos salvos a gente vai vendo por essa terra que não querem ter um compromisso com a conversão, com o ser refinado pelo Espírito. E o último processo, que é o tratamento. Quando é extraído aquilo que é bom, então vem o processo da purificação, em que é eliminado tudo aquilo que é impuro, para melhorar ainda mais as características daquele petróleo. E só a partir daí é que pode, então, se gerar os subprodutos do petróleo, que é tudo o que a gente usa no tempo em todo, que é a gasolina para os automóveis, é o combustível para os aviões, é o óleo diesel, os óleos lubrificantes, os produtos para asfalto, querosene de iluminação. Quantas coisas úteis o petróleo pode fazer. E o nosso país, e isso também é espiritual para nós, ele é o maior produtor do mundo. O nosso Brasil é rico demais. E eu creio, gente, que a igreja de Jesus também é rica demais. Rica demais. Rica do Espírito. Mas Satanás está amarrando a gente, porque ele não está deixando eu e você aprofundar. E eu me lembro que nesse sonho, de repente eu vi como se aquelas torres estivessem tombadas. Elas não estavam aprofundadas. E naquela hora o Espírito falava comigo: você tem que querer mergulhar para eu extrair a riqueza. Você ainda não conseguiu extrair o melhor de si mesma. Ou melhor, o Espírito não conseguiu extrair o melhor de você ainda, porque você não decidiu ir no profundo. Vá no profundo. Veja o que Deus tem reservado para você. Sabe, gente, pague o preço do se esvaziar. Porque o deixar-se ser refinado, deixar-se ser extraído, é a obra do esvaziamento que tem que acontecer na vida de todo crente. Nós ouvimos uma palavra tão poderosa da parte de Deus, do querido pastor Luciano Subirá, e que ele falava que a gente não pode mais ficar preso às migalhas, porque o Espírito tem muito mais para dar para nós. Já existe uma unção nova, fresca, a ser derramada sobre a sua vida, e você continua fazendo as mesmíssimas coisas. O que a palavra de Deus fala em Isaías? Eu estou fazendo uma coisa nova, será que você não pode ver? Estamos chegando ao fim do ano, o tempo em que você é convidado à reflexão, o tempo em que você vai fazer um saldo de tudo aquilo que você apresentou para Deus ou que você não apresentou para Deus. E Ele está falando com você agora. Se você não mergulhou fundo esse ano, hoje você vai vir ao altar de Deus e você vai falar assim: Senhor, eu quero mergulhar fundo. Eu quero começar esse ano mergulhando fundo nas tuas águas, porque só assim que as riquezas insondáveis vão ser extraídas de mim. Você quer ser útil? Você quer que Deus extraia de você subprodutos espirituais que salvem, que resgatem, que transformem a vida de outras pessoas? Então se permita ser tocado pelo Espírito, mas aonde o Espírito quer te levar é na profundeza. Você tem que deixar Ele ir lá. Você tem que se esvaziar de si mesmo. Porque se você quer
aprender a alegrar o coração de Deus, você tem que aprender o caminho do esvaziamento. Sem esvaziamento não tem unção, não tem restauração, não tem alegria de Deus. Você tem que abrir mão daquilo que não é seu e se apropriar do querer, da vontade do Senhor para a sua vida, porque a partir de hoje, minha filha, é vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa tem que ser a frase da tua vida em 2019. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que você não conseguiu fazer, não é tempo de lamentar. Porque não vamos afastar de nós todo espírito de murmuração, de lamentação por aquilo que não aconteceu. E eu fico muito triste, muito chateada quando eu vejo as pessoas indo para as redes sociais e colocando frases tão negativas, tão pessimistas, falando das coisas que não conseguiram fazer de bom em 2019, 2018, torcendo para que 2018 acabe logo. Ah, gente, quantas coisas boas nós pudemos colher em 2018, quantos frutos benditos. Mas mesmo tendo passado por muitas lutas espirituais, físicas, emocionais, você chegou até aqui, você caminhou até aqui, e 2019 vai arrebentar a boca do balão, porque o Espírito Santo vai estar com você, e você vai se comprometer a mergulhar profundo com Ele, para alegrar o coração de Deus. Sabe, a Bíblia ela diz mais. Existe um outro princípio importante. Você precisa aprender que para alegrar o coração do Senhor, você vai ter que tirar os teus pés da terra e colocar os teus pés lá na eternidade. Acabou pé no chão. Acabou pé no chão para você. Eu sei que o mundo também diz muito essa palavra. Coloca o pé no chão, garota. Não é assim que o mundo fala para você? Eu quero dizer que o meu pé, eu não quero mais que fique no chão. Eu quero que o meu pé, a minha cabeça, o meu corpo inteiro, eu vou jogar tudo para a eternidade, porque eu quero olhar para aquilo que é eterno. Eu quero olhar para aquilo que me faz voar. Porque eu estou cansada, irmãs, de andar com os meus pés no chão. Eu quero voar. E o Espírito quer fazer a mesma coisa com você. Se aproveite da unção que está passando sobre a tua vida nessa noite aqui nesse lugar. O Espírito quer fazer você voar. Tira esses pés do chão. Se por acaso alguém está mantendo você cativo, alguma circunstância está mantendo o teu pé grudado no chão, você vai romper com essa cadeia hoje em nome de Jesus, porque há poder no Espírito Santo. Você vai falar assim: Senhor, corta tudo aquilo que está impedindo de eu andar, corta tudo aquilo que está impedindo eu voar, a mim de voar. Eu não quero mais, eu quero voar. Essa é a palavra do Senhor, porque quem mantém os olhos na eternidade é recompensado. Eu lamento muito, porque pessoas vão fechar esse ano e tudo com que elas conseguiram se preocupar foi em trabalhar muito, em ganhar muito dinheiro, em satisfazer os seus próprios prazeres, mas elas não conseguiram produzir nada de útil na vida do outro. Eu não quero ser assim, e eu falo profeticamente a seu respeito que você também não quer ser mais assim. Porque você vai decidir hoje se levantar e focar na eternidade. Porque se a palavra diz para a gente não ajuntar tesouro na terra, mas a gente ajuntar tesouro no céu, como diz Mateus 6, é isso que nós vamos fazer. Se a palavra diz, se a palavra de Deus, ela fala para mim que eu tenho que me lembrar do meu Criador no dia da mocidade, antes que venha um dia mau em que eu vá dizer não tenho neles contentamento, você vai dizer isso e você vai ver isso se cumprir em sua vida. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ela me disse que foi visitar alguém. E essa pessoa, ela aceitou Jesus há muitos e muitos anos atrás. Só que ela não conseguiu se manter na caminhada da fé. Na mesma porta que entrou, saiu. E hoje, essa pessoa, ao ser visitada, quando essa pessoa muito íntima de mim chegou até ela, conversando,
E ela viu que essa pessoa já estava cega. Cega fisicamente. Muito envelhecida. E ela voltou os olhos para essa pessoa e disse assim: sabe, antes eu tinha olhos, mas eu não conseguia enxergar. Hoje eu estou cego e eu posso ver. Eu oro a Deus para que toda promessa retida na vida dessa pessoa se cumpra, ainda que na cegueira, mas que o coração seja curado, restaurado, para que de verdade tenha uma experiência profunda com Deus, porque enquanto há vida, gente, existe esperança. Mas eu tenho que lembrar você que um dia esses pés, eles não vão conseguir andar da mesma forma. As vistas vão começar a falhar. A força do corpo vai começar a diminuir. E aí, eu e você seremos pessoas que vamos ser atropelados por doenças, porque é natural de quem está vivo. E aí Deus vai nos lembrar do que nós fizemos com a nossa própria vida. Do que nós fizemos enquanto éramos saudáveis. E eu não estou falando de idade. Eu estou falando de você. Que talvez você olhe para você e só consiga olhar a sua idade. Mas eu estou falando de uma mulher que foi salva por Jesus e que ainda não entregou o seu coração inteiramente a Ele. E que precisa se colocar diante dEle para cumprir o propósito do Senhor e alegrar o coração de Deus. Antes que as luzes se apaguem e você olhe e veja, não fiz nada de proveitoso. Deus quer usar você. Deus quer refinar você como petróleo e fazer com que de você sejam produzidas coisas preciosas, valiosas, que dinheiro nenhum nesse mundo consiga mensurar o valor que você tem. Porque, irmãs, profeticamente eu falo a respeito de vocês, que vocês são as mulheres de Provérbios 31. A mulher virtuosa, que ninguém consegue achar, porque o seu valor excede ao de finas joias, porque você é preciosa demais.